Filhos, abra comigo a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 4, 38, 41. Pessoal dos boas-vindas, acabaram de vir de um café delicioso. Fica tranquilo, já estava tudo consagrado, viu? Porque o tema da nossa mensagem pode te assustar nesse momento. E aí você comeu, se fartou, estava um manto. Glória a Deus. Obrigada, Alane e toda a equipe. 2 Reis 4, 38, 41. Hoje, daqui a pouco, após a palavra, nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor. O pastor Juninho vai celebrar para a gente. E queridos, o que eu quero que você reflita nessa noite é o quão puro e precioso é esse momento da Santa Ceia que nós vamos ter. Que elementos custou ali o corpo de Jesus, custou o sangue dele, elementos puros. Nós nunca, queridos, vamos ter algo assim tão puro, que gerou tanta vida, como a ceia do Senhor, os elementos que compõem a ceia do Senhor. Mas de repente, queridos, tantos outros alimentos têm nos feito mal. E por isso, nesse dia, para você refletir, para você fazer o contraste daquilo que é vida e daquilo que é morte, eu gostaria de pensar com você sobre essa passagem. Tem morte na panela, ou tem veneno na comida. Então vamos ler, parece estranho, mas o título está aqui. Eu estou com a NVI hoje, vamos lá. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os membros da comunidade dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: põe o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. Um deles foi ao campo apanhar ervas e encontrou uma videira silvestre. Apanhou alguns dos frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, há morte na panela. Assim não puderam mais comê-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. Desse modo já não havia nada no caldeirão que lhes pudessem fazer mal. Ah, Pai, essa é a tua palavra. Eu peço, Pai, que o teu Espírito Santo me capacite, que haja, Senhor, entendimento, que haja transformação, que haja salvação, Pai, nessa noite. Ah, Senhor, abre os nossos olhos, abre a nossa mente. Se nós, ó Pai, temos comido alimentos envenenados ou trazido para nossas casas, ó Pai, essas comidas envenenadas. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento nós repreendemos toda a ação das trevas de nos distrair, de roubar, Pai, a semente que será semeada. Me ajuda, Senhor, me dá unção, me capacita, e que com muita graça e clareza eu possa transmitir aos meus irmãos o entendimento dessa passagem. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o verso 38 começa nos dando o contexto da história. Ele diz que a fome assolava a região. Mas por que a fome assolava a região? Porque era um tempo de seca. E se havia seca, aquilo que tentava se plantar não colhia. E se não colhia, não tinha o quê? Alimentos. E se não tinha alimentos, havia fome. A terra estava assolada por uma grande fome. Aquela região, especificamente, estava assolada por uma grande fome. E nesse contexto, diz a Bíblia que Eliseu vai até uma cidade chamada Gilgal. Porque ali em Gilgal havia um seminário de profetas. Eles eram chamados discípulos dos profetas ou filhos dos profetas. E ali Eliseu vai para ensinar, vai para treinar. Assim como você tem o seminário Carisma aqui, você vem para aprender. E os professores vêm de fora para te ensinar. Ali também em Gilgal havia uma escola, havia um seminário. E um desses professores era Eliseu, que ia ali para ensinar aqueles profetas. Mas aí, queridos, eles estavam ali reunidos, diz a história, e Eliseu queria que eles comessem. Então Eliseu, queridos, vira e fala assim: coloca a panela no fogo. Eu já acho isso uma atitude da fé, não tem comida. Mas faz o seguinte, põe a panela no fogo e vai lá fora ver se você encontra alguma coisa. A pessoa, o discípulo que vai, sai em obediência, procura e encontra. Diz que ele encontra uma trepadeira silvestre. E ali, queridos, sem saber o que era aquilo,
A palavra diz que ele sabia? Ele não sabia. Ele corta, coloca na sua capa ali e leva para casa, leva para o seminário. Chega lá, queridos, ele pega aquela planta, joga na sopa, o cozido fica pronto, deve ter cheirado bom que era só, né? E ele põe ali na mesa e o povo começa a comer. Porque em época de fome, quando não tem comida, qualquer planta silvestre tá valendo tudo, parece uma picanha, né? E o povo, queridos, começou a comer, quando vê, alguém tem um discernimento. Para tudo. Homem de Deus tem morte na panela. E diz a Bíblia que eles param de comer. Então Eliseu fala, peraí, não é preciso pânico, traz um pouco de farinha. Eliseu pega a farinha, ó pra você ver, faltava comida, mas não faltava farinha, não é verdade? Eita, nordestino, pronto. Aí, queridos, colocou ali naquele caldeirão, fez aquele mexido e falou assim, sirvam-se. Agora pode comer e se fartar. Foi essa ou não foi a passagem que nós lemos? Queridos, dessa passagem eu quero ver com você nessa noite 5 pontos. 5 pontos para eu e você aprendermos com os ensinamentos que a Bíblia traz para nós. Porque a Bíblia foi feita para o nosso ensino, para a nossa correção, sim ou não? E a primeira coisa que eu quero trazer para você é a fome lá fora. A fome lá fora, a fome aqui dentro, há uma. Só que, queridos, presta atenção em algo. Existem 2 tipos de fome. Existe uma fome física e existe uma fome espiritual. Se você reparar, o que nós estamos falando nessa passagem aqui especificamente é de uma fome natural. E, queridos, quando você está com fome, fala a verdade, você come pão, você come só arroz, você come arroz com ovo, você come o que vem na frente. Nós vemos uma passagem na Bíblia, coloca para mim, fazendo favor, São Francismar, Gênesis 25, 29. Esaú chega do campo exausto. E quando Esaú chega, Jacó estava lá fazendo um belo do ensopado. Aí ele olha para aquele ensopado ali e fala assim, opa, glória a Deus, tem comida. Mas olha que interessante, ele chega, a palavra é o quê? Faminto. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo. 30. E pediu-lhe, por favor, deixe-me comer desse ensopado vermelho aí, eu estou faminto. Por isso, Esaú foi chamado Edom. 31. Jacó respondeu, venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. 32. Esaú diz, estou a ponto de morrer, de que me vale esse direito? Queridos, quem não tem fome, às vezes quem tem fome, às vezes faz coisas inimagináveis. Sim ou não? Você ouve tantos casos de pessoas que se submeteu a coisas tão terríveis por causa da fome. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, queridos, para essa palavra nessa noite, não é para uma fome física, mas uma fome espiritual que o mundo tem. Essa fome espiritual que está no mundo, queridos, está lá, assola pessoas e deixa pessoas vazias. Eu e você somos da igreja, nós já fomos saciados com o pão da vida, nós já fomos saciados com o pão que desceu do céu, nós já fomos saciados com os elementos verdadeiros, mas o mundo lá fora está faminto, o mundo lá fora, que eles está faminto e vai comer aquilo que vier. Quem tem fome quer matar a fome. Filhos, eu olho para isso daqui e eu vejo que o mundo tenta tanta coisa para se saciar, busca tanta coisa para se saciar, mas por mais que coma, nunca está o quê? Satisfeito. Agora eu pergunto para você, igreja, por quê? Porque aquele que não se completa em Deus vai procurar preencher esse vazio, guarda isso, aquele que não se completa em Deus, procura preencher esse vazio com qualquer coisa que aparece, até mesmo com pessoas. Queridos, eu olho às vezes aqui para a igreja, eu vejo homens aqui que são solteiros e estão em santidade, anos talvez de santidade, mas aí aparece ali uma Dalila, filhos, e por causa de uma Dalila, rapidamente aquele desejo vem sobre ele, por causa de uma Dalila ele vende a sua santidade. Mulheres talvez que se consagraram tantos anos, aparece ali um rabinho de saia, filhos, fala umas palavrinhas doces e a mulher casa com o primeiro que aparece, carência. Às vezes, queridos, nós estamos tão famintos que nós aceitamos qualquer coisa, nós fazemos qualquer coisa, nós recebemos qualquer coisa. O mundo onde as pessoas estão vazias, famintas, tudo serve para preencher o vazio. Você está entendendo nessa noite? Queridos, e daí surge tantas outras incompreensões que às vezes dão um nó na minha e na sua cabeça. Por exemplo, eu estou aqui hoje. Graças a Deus, Deus já me completou, eu não tenho falta de mais nada. Mas talvez, queridos, tem pessoas lá no mundo que estão famintas, que olham para a sua condição e confunde o seu vazio com a sua identidade.
Eu preciso buscar alguma coisa para me saciar, e ele acha que o problema está nele. Então, porque eu sou mulher, se eu fosse homem, tudo seria diferente para mim. Eu quero ser homem, mas a pessoa se torna homem e as coisas continuam da mesma forma para ela, porque o que vai saciá-la não é a mudança de uma identidade, é o encontro com Jesus, o pão da vida, aquele que desceu do céu. Aí talvez você é um homem, mas pensa, se eu fosse mulher, tudo seria diferente para mim. Você vira mulher e nada muda para você, porque não é isso, não é uma mudança de identidade que te traz um significado, que ressignifica a tua vida. O que ressignifica a tua vida é Cristo Jesus, é o pão da vida que sacia a tua fome. E aí ele não encontra, queridos, nem sendo homem, nem sendo mulher, e agora ele quer inventar uma coisa que não existe. E aí ele tenta numa coisa que não existe trazer significado para ele. Ele vai encontrar. Ou talvez, queridos, casais estão achando muito pouco ter um cônjuge só. Eu preciso ter mais um, eu quero ter mais uma mulher. Filhos, Salomão teve 1000. Se 2 resolvesse, ele não precisava ter chegado no número de 1000. Entende? Nós buscamos saciar a nossa fome espiritual com tantas coisas. E essas coisas não vão nos preencher, porque não são as coisas verdadeiras para nos preencher. Não são as coisas que matam a nossa fome. João 6,35 diz assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Esse é, queridos, o verdadeiro alimento que sacia as nossas almas, que preenche o nosso vazio. Hoje, filhos, você já é do Senhor, você já pertence ao Senhor. Então isso quer dizer, você está saciado. Você não precisa e não deve ir atrás de qualquer coisa. Você não pode comer qualquer coisa. Hoje você saciado pode escolher aquilo que vai comer. Você pode escolher, e você deve escolher aquilo que vai te alimentar. Sabe, queridos, é a frase de Paulo para mim e para você, quando ele diz: olha, tudo te é lícito, tudo te é lícito, mas agora para o povo de Deus nem tudo mais convém. Tudo nos é lícito, mas agora para o novo homem nem tudo convém. Tudo nos é lícito, mas agora nem tudo nos convém mais. Nós não estamos por aí desesperados, famintos, agarrando qualquer coisa e pegando qualquer alimento. Você está entendendo? Filhos, isso é tão poderoso. Selecione aquilo que você vai comer. Você já está saciado. Segundo ponto que eu aprendo aqui: se há uma fome no mundo, há também então uma comida envenenada lá fora. A fome lá fora e a comida envenenada lá fora. Se você reparar, o discípulo, ele pegou na geladeira do seminário a planta silvestre, a trepadeira silvestre? Não. Ele saiu do seminário, ele se dirigiu lá fora, e lá fora ele achou a planta venenosa. Uma vez que ele achou, ele trouxe a planta venenosa para dentro. Agora eu te pergunto, na hora que o discípulo chegou lá naquela planta, estava escrito assim, ó, planta venenosa, não toque? Não, não estava. Ele sabia que a planta era venenosa? Não. Mas mesmo a planta sendo venenosa, e mesmo ele não sabendo o que era, ele levou para dentro de casa? Mesmo levando para dentro de casa algo que era venenoso, que ele não sabia, ele cozinhou e ele deu para outro? Muitas vezes, sem saber, de boa vontade, de boa intenção, a gente passa veneno adiante, filhos. Aqui, queridos, esse moço, esse discípulo não tinha maldade nenhuma. O homem de Deus falou: vai lá fora. O comandante mandou, eu vou. Ele foi, ele estava obediente, ele estava inocente. Então guarda algo na sua mente nessa noite. Queridos, eu posso beber algo ou comer algo envenenado sabendo, e eu vou ser envenenado. Mas eu posso também beber ou comer algo envenenado não sabendo, e o veneno vai continuar ali. A minha inocência, o fato de eu não saber, não tira o veneno daquela coisa. O fato dele não saber, o fato dele estar de boa intenção, tirou o veneno da trepadeira silvestre. Então eu e você, igreja, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós levamos para nos alimentar. Levamos para nossa casa, levamos para nossa mesa. Quando, queridos, eu estudei o Islã, e é muito interessante. Um dia você vai participar das aulas aí do Carisma de Missões. Filhos, Maomé ou Mohammed, como você queira, ele não foi assim um homem mal intencionado. Ele se casou com uma viúva muito rica e cuidava do rebanho dela, Hadija. E um dia ali, pastoreando o rebanho dela, ele subiu ali o monte e ele foi para uma caverna. E naquela caverna, seres sobrenaturais apareceram para ele e entregaram a mensagem do Corão.
e disseram para ele: escreve aquilo que você vai ver. Ele diz: eu não sei escrever. Ele fala: então recita. Por isso que o Corão é recitado. E eu sei, queridos, que a história de Mohammed diz que ele chega em casa e ele tremia muito, muito, que Khadija precisou colocar ele enrolado nos panos. E ele diz para a esposa: eu vi demônios. Ela diz: não, você viu anjos. Então levam o Mohammed até um monge. O monge confirma o ministério profético dele. E nasce a maior religião que cresce hoje, o Islã. Ele fez de má vontade? Ele fez de maldade? O Islã nasce de uma busca de um homem por Deus e se torna essa grande heresia que é. Queridos, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós levamos e entregamos para os nossos filhos. Talvez você leve um game para dentro de casa e hoje tem games que ensinam a pessoa: você tem que se suicidar, eu vou te matar. Você está levando games de morte para dentro de casa. Talvez você tenha lá uma assinatura de Netflix e alguns pais vieram falar para mim que o Netflix está lotado de coisa ruim. É desenho, são séries às vezes com tanta pornografia, mas nós estamos levando para dentro da nossa casa e comendo sentada no sofá. O veneno, queridos, não estava no seminário, mas ele foi trazido para dentro do seminário, como se fosse comida boa. Não traga qualquer coisa para a sua mesa. Filhos, o mundo ele tem tantos discursos, e o mundo ele vai tentar disfarçar as mentiras, ele vai tentar te apresentar um pecado de uma forma tão bonita, porque se ele chegar lá para você com aquele um homem vermelho, com aquele rabão e que é garfo, você não vai cair. Então ele vai te apresentar o pecado e vai te seduzir com coisas venenosas de uma forma bonita e atrativa, sim ou não? Sim. Então, queridos, o que ele vai fazer? Ele te apresenta uma liberdade, ele te traz um discurso de liberdade, mas o discurso de liberdade no final te escraviza. Ele traz para você meias verdades, ele te conta a verdade mascarada, e aí ele fala para você, porque meias verdades é verdade? Não. 90%, 99% de verdade é verdade? Não. Então ele vai te contar meias verdades, ele vai mascarar ali aquelas mentiras para parecer para você uma verdade. Ele vai te apresentar caminhos de morte, dizendo para você que é caminhos de vida. E aí, queridos, nós vamos caindo, nós vamos nos alimentando disso, e sem perceber o veneno está entrando na nossa mesa, está entrando na nossa vida. Por isso que a palavra, queridos, nos orienta. Ela fala assim: conheçam e prossigam em conhecer ao Senhor. Conheçam e prossigam em conhecer ao Senhor. Nós precisamos, queridos, conhecer ao Senhor, conhecer a sua palavra, para que quando esse veneno chegar, a gente tenha o discernimento de não levar ele para as nossas mesas. João 17 tem algo tão bonito que Jesus fala para nós. Ali naquele momento Jesus orava por você, orava por mim. Pai, obrigada por aquele que tu me destes e por aqueles que ainda virão. Ele orou por mim e por você. E nessa oração sacerdotal de Jesus, ele fala assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando o veneno vier, queridos, você precisa estar firme na palavra. Santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. O inimigo, quando tentou Jesus, ele usou o quê? A palavra distorcida, mas Jesus conhecia a palavra. Ele, quando tentou Eva, ele fez com que? Ele distorceu a palavra de Deus e Eva caiu. E o veneno está lastrado até hoje, queridos. Nós precisamos conhecer a Deus cada dia mais e a sua palavra, para que a gente, queridos, não coma qualquer coisa. Mas o terceiro ponto: a fome no mundo, há veneno na comida lá fora, mas também há veneno na comida aqui dentro. Querido, você acha que tudo que te ensinam em qualquer igreja é bíblico? Querido, se tudo que te ensinassem nas igrejas que existem no mundo, a Bíblia não falaria de um crente de Bereia, que quando o pastor pregava, quando alguém pregava, ele conferia onde? Na palavra. Queridos, o veneno não estava no seminário, mas o veneno foi trazido para dentro do seminário, e o veneno foi colocado na mesa daqueles que estavam no seminário. A igreja se alimentou daquele veneno. Essa semana, falei para a Kemily que eu ia falar dela. Cadê a Kemily? Essa semana eu estava ali na sala de reunião, aí a Kemily: pastora, posso perguntar uma coisa? Falei: pode, filha. Pastora, toda felizinha. Cheguei, agora peguei esse Uber aqui, e aí o Uber falou para mim que era espírita, e que alguém deixou esse livro para ele, mas que ele não quer ler, e ele me deu, falou que é um livro cristão. A senhora pode falar para mim quem que é essa autora aqui? Queridos, na hora que eu bati o olho, falei: minha filha, foge disso, que é veneno na comida, minha filha. É uma profetisa, queridos, que eu não vou falar o nome para depois não me dar processo, de uma das maiores segmentos religiosos no meio evangélico.
mas que é uma seita. Eles se consideram evangélicos, mas são uma seita. Ela recebeu várias revelações em sonhos, em tantas coisas, e hoje na religião dela, ela é colocada como Moisés. Hoje eu batizei as pessoas, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nessa seita que se diz evangélica, se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e da fulana. Tamanha autoridade que ela tem nesse segmento religioso. Sem saber, ainda bem que a Kemily perguntou, sem saber. A Kemily estava levando leitura envenenada para sua casa. Mas graças a Deus, ela não levou. Ela estava levando alimento ruim, alimento envenenado. Queridos, quando eu olho para tantos exemplos bíblicos, talvez para te ajudar a entender essa palavra. Em Josué 7 conta a história de um homem chamado Acã. Ele fazia parte do exército com Josué. E o Senhor, queridos, dá ordem para eles não pegarem nada do acampamento onde eles tinham acabado de vencer a guerra. Mas Acã entra em uma das tendas ali e vê uma capa muito bonita da Babilônia. Essa roupa me veste. Essa capa aqui dá direitinho. Tem muita gente achando que a capa da Babilônia dá em você. Não dá não, não dá para ser amigo do mundo e de Deus não. Não dá para servir a dois senhores. Mas essa não é a pregação. Eu sei que aquele homem, ele olha ali, ele acha aquela capa bonita. Ele fala, quer saber que deixar essa capa para trás o quê? Eu estou levando essa capa e mais esse dinheirinho que está aqui dentro. Mesmo Deus falando para ele não levar. Israel vai subir para uma outra guerra, Israel perde a guerra. Aí Josué clama, Josué vem para os pés do Senhor, mas fala, pai, por que o Senhor nos trouxe aqui então? Por que? Para entregar na mão desse povo, que foi que o Senhor fez? É como se Deus gritasse, não foi essa frase, porque tem morte na panela. Tem comida envenenada no meio de vocês. Tem desobediência, tem pecado no meio de vocês. Foi por isso que eu não dei a vitória para vocês. E aí Josué chama eles, queridos, e na hora que Acã vem, ele confessa, vão lá na casinha dele e acha tudo que ele pegou. Aí levam Acã e os parentes para fora e eles são mortos. Comida envenenada, queridos, se nós não tirarmos o veneno, pode nos matar. Ali, queridos, Deus tinha promessa para Abrão e Sarai. Mas eles se resolveram, queridos, levar uma terceira pessoa para o leito matrimonial dele. Levaram Agar. E não era dessa conjunção, desse matrimônio, dessa aliança que nasceria o filho da promessa. Então nasce um outro filho, nasce Ismael. E a Bíblia diz que Ismael, querido, seria como um jumento selvagem. Você sabe quem é Ismael, o pai dos árabes? E ele diz que a mão de todos seria contra ele, a mão dele contra de todos. E que nunca haveria paz. Você já viu paz naquela terra? Às vezes não vai trazer morte, mas vai trazer consequências, queridos, perpétuas. Agora talvez você fale assim, pastor, aí na igreja, se a senhora falou que o veneno está dentro da igreja, qual é o veneno que hoje está nas igrejas? Liberalismo teológico. O veneno do século 21 é o liberalismo teológico nas igrejas. A palavra de Deus, queridos, que lá, quando veio a reforma protestante, diz a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, inigualável. A teologia liberal hoje fala, não, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Teologia liberal pega aquilo que importa e joga fora aquilo que não importa. Morte. A igreja da Europa foi berço do protestantismo. E com a teologia liberal as igrejas morreram. Teologia liberal, que faz casamento de qualquer um com qualquer um. Que diz que partes da Bíblia, queridos, são contos fictícios. Tem trazido alimento envenenado para dentro das igrejas e para cima dos púlpitos. O caldo foi servido. Sim ou não? E todos começaram a comer. Todos começaram a comer. E de repente perceberam que havia veneno na comida. O homem de Deus tem veneno na comida. E esse é o quarto ponto. Queridos, tem veneno na igreja, mas também Deus não nos desampara. Há discernimento na equipe, há discernimento no grupo. Nós precisamos nos levantar como esses crentes berianos, como esses que têm discernimento para denunciar o veneno que está, queridos, dentro das igrejas. As heresias, as teologias liberais, aquilo que tem levado o povo a galopar para a morte, aquilo que tem desviado o povo do caminho da vida para o caminho da morte. Ali se levantou alguém com discernimento e fala, para tudo, senão nós vamos morrer. Tem veneno aqui nesse lugar. Queridos, nós precisamos discernir o veneno e denunciar. Por quê, pastora? Para que outros não comam e venham a morrer. Filhos, eu sentei essa semana com o pastor Fred, com o pastor Aldo, sentei com o pastor Fábio, e vai ter outros pastores também. Eu falei, gente, nós precisamos dar um alerta para a igreja, é tanta coisa que está acontecendo, e nós precisamos fazer um congresso. Nós vamos fazer em junho o congresso. As
os desafios da igreja no século 21. E nós vamos falar de todos esses temas que têm sido veneno para o povo de Deus. E vai ser a portas fechadas, claro, para não dar nenhum problema. Vai ser gratuito e você pode vir aqui participar. Os desafios nossos como cristão no século 21. Problemas que não ensinaram para nós no seminário. Problemas que nós não aprendemos na sala de catequese, na salinha do Kids ou do Link. Problemas que nós enfrentamos lá fora, mas que não podemos trazer aqui para dentro. Queridos, alguém discerniu e avisou. Há veneno, há veneno. Jesus não fez isso com os fariseus? Quando os fariseus chegavam com aquela doutrina deles, aquele fermento deles, o que Jesus falava? Acautelai-vos dos fariseus. Acautelai-vos dos fariseus. Por quê? Porque é hipocrisia. Hipocrisia, queridos, a tradução de hipócritas é como se fossem atores, é pessoas que encenam, mas não são na verdade aquilo que falam, aquilo que encenam. Quando o grito foi dado, a morte na panela, diz o versículo que ninguém mais comeu. Quando você, queridos, fica sabendo que você está comendo comida envenenada, você tem que se livrar dela. Não persista nesse erro, não persista nesse veneno, porque isso é caminho de morte. E último ponto, esse povo parou de comer. Então há ainda um remanescente que escolhe o pão da vida. Nós somos esse que não vamos nos contaminar. Nós somos esse, queridos, que vamos parar, que vamos deixar o veneno para lá. Nós não vamos continuar a comer, porque nós somos o remanescente fiel do Senhor. O povo, queridos, que escolhe o pão da vida, o pão que desceu do céu. Nós somos esse povo. Filhos, é tão interessante porque Eliseu falou, calma, basta fazermos uma coisa, traz farinha. Pegou a farinha, colocou no meio daquele veneno e estava tudo certo. Você já se perguntou por que farinha? Porque farinha é a substância crucial, a substância principal do que? Do pão. Está entendendo, queridos? A farinha, ele é o ingrediente principal do pão, é o grão de trigo da verdade, é o evangelho da verdade. É assim que se combate o veneno no meio da igreja, é assim que se combate as heresias na igreja, com o trigo da verdade, com a palavra de Deus, com Jesus. Jesus é a verdade, Jesus é o grão de trigo que caiu na terra, morreu e ao renascer deu muito fruto. Filhos, isso é tão interessante. Não existe veneno, não existe essa mentira que resista a uma verdade. Jesus é a verdade. Por isso que você precisa crescer no conhecimento do Senhor, da sua palavra. Porque, queridos, nós sabemos que um povo que não tem conhecimento de Deus, ele perece. O meu povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra. Que eu e você escolhamos sempre o pão da vida para as nossas mesas. E larguemos, queridos, esses alimentos de morte, aonde eles devem ficar. Há comida envenenada na panela, mas há comida muito mais pura. E comida que nos sacia de verdade. Jesus, a morte na panela, mas a vida para aqueles que se alimentam do pão da vida. Hoje você vai poder se alimentar desses alimentos mais puros que você já conheceu na sua vida. Por isso nós vamos deixar, queridos, todo esse veneno para lá. Há veneno lá fora, há veneno, queridos, aqui dentro. E aí o conselho que eu deixo para você é o conselho que Paulo deixou para Timóteo. Permaneça, igreja. Permaneça, filho, naquilo que você já aprendeu. Paulo, no final da vida, vai instruir Timóteo. Timóteo, olha quanta coisa que aparece. Para com isso. É uma coisa hoje, é outra coisa amanhã. Para. Permanece naquilo que você já aprendeu. Porque você sabe de quem recebeu. Ou seja, o seu ensinamento tem procedência. Não vá atrás dessas filosofias que existem. Permanece naquilo que você aprendeu. Igreja, existem verdades básicas da nossa fé. A Bíblia é sim a palavra de Deus. Ela não apenas contém, ela é a palavra de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus e não só isso, ele também é Deus. Ele se entregou numa cruz por amor de mim e de você, e ao se entregar naquela cruz, ele apagou os nossos pecados. Os nossos pecados foram perdoados. Ele foi morto, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Não roubaram o corpo dele, como alguns dizem. Ele ressuscitou e mais de 500 pessoas o viram depois que ele ressuscitou. Ele foi assunto aos céus com testemunhas oculares. E os anjos disseram, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele também descerá para buscar a vossa igreja. Verdades bíblicas básicas da nossa fé. Não existe, cada um tem a sua verdade. Não existe vários caminhos, só existe um caminho. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém, igreja, vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém.
Filho, guarda essas verdades no seu coração, para você não se contaminar com esse veneno que está lá fora, e nem com esse veneno que tenta entrar. O resto, aquilo que eles inventam, aquilo que eles tiram parte daqui, aquilo que eles tentam acrescentar aqui, isso sim é veneno. Permaneça, igreja, naquilo que você já aprendeu. Permaneça naquilo que você já aprendeu. Amém? Vou convidar você para ficar de pé. Queria orar com você nesse momento. O louvor pode subir. Eu queria que nesse momento, queridos, você fizesse uma reflexão. Os diáconos vão entrar com os elementos da ceia. Filhos, nesse momento os diáconos entram e você enxerga aí sangue de inocente derramado por você. Queridos, você nunca viu um alimento tão poderoso. Alimento que gera vida, que gera salvação. Senhor, nos perdoa, Pai, porque talvez, ó Pai, inocentemente, assim como esse discípulo, nós temos aceitado tanta comida estragada na nossa casa. Pai, cada dia surge um livro sobre casais e talvez, ó Pai, coisas tão bizarras tenham entrado no leito matrimonial. Pai, sacia, só o Senhor pode saciar a nossa fome e a nossa sede, Pai. Nessa noite nós pedimos, venha nos lavar, Pai, de todo esse veneno, Pai. Tira esse veneno que talvez entrou no nosso coração. Tira esse veneno que talvez entrou na nossa mente. Pai, tem nos escravizado. Eu digo para mim mesmo, talvez não tem nada a ver. Não tem nada a ver, Pai, arranca essa mentira da nossa mente. Arranca, Pai, essas mentiras que Satanás disfarçou de verdade para cauterizar a nossa mente, para nos entregar veneno, Pai. Sonda, Pai, o nosso coração. Sonda, Pai, sonda o nosso coração. Vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau. E guia-nos, ó Pai, pelos teus caminhos. Endireita as nossas veredas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, sempre caminhar nos caminhos de vida. Nós largamos agora todos esses alimentos de morte. Nós saímos agora desse caminho de morte e nos retornamos, Pai, para onde o Senhor nos... Pai, limpa os nossos ouvidos daquilo que temos ouvido, os nossos olhos daquilo que tem visto e cobiçado, mas que são veneno. Venha nos limpar, Pai, limpa o nosso organismo, nos desintoxica desse veneno nessa noite. Começa, Pai, a brotar vida, começa a jorrar água de dentro de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, tem uma passagem em Números tão poderosa. Aquele povo com o coração obstinado, eles começam a desobedecer ao Senhor, fazer coisas que desagradavam o Senhor. O Senhor manda um monte de serpente. Aquela serpente pica o povo e o povo começa a morrer envenenado. E o Senhor fala assim para Moisés: pegue agora uma serpente, mas essa serpente vai representar Jesus. Levanta um poste e todo aquele que olhar para Jesus, o veneno sairá do seu corpo. Queridos, foque agora em Jesus. Olha para Ele agora e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Arranque esse veneno de mim. Todo esse veneno que a serpente tem tentado plantar em nós, essas mordidas venenosas, essas mentiras contadas e que tem nos aprisionado, que tem nos afastado do Senhor, que tem nos feito, Pai, a perder a santidade. Pai, tira. Nós olhamos para o Senhor, suga, Jesus, suga nessa noite todo veneno que está no nosso corpo e na nossa mente. E nos liberta, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigada, porque nós sabemos que não estamos sozinhos, Pai. Tu és o nosso protetor, Tu és aquele, Pai, Tu és o socorro bem presente no momento da tribulação. Obrigada por ser o nosso Pai. Obrigada por nos socorrer. Obrigada, Pai, por nos ouvir e atender ao nosso chamado. Vem, Pai. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós. Obrigada, Senhor, por nos livrar do laço do passarinheiro todos os dias. Continua nos protegendo, Pai. Continua nos guardando embaixo das Tuas asas. Continua, Senhor, colocando o Teu exército de anjos ao nosso redor. Que embora caiam 1000 à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, nós não seremos atingidos. Guarda-nos, ó Pai, a entrada e a saída, e aonde nós formos, os Teus anjos nos acompanhem, Pai. Guarda os Teus filhos, prospera eles, que tudo aquilo que eles tocarem seja abençoado. Traga respostas, abra portas. Pai, tanto são, Pai, as necessidades e os pedidos que cada um tem. E nós, ó Pai, colocamos cada um nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor é poderoso para trazer a solução para cada um deles, Pai. Tu és a resposta, Tu és o remédio. E em Ti, Pai, nós confiamos. Em nome de Jesus. Amém.
Filhos, muito obrigada pela presença de cada um. Obrigada por ter vindo aqui para juntos nós ceiarmos, para juntos nós adorarmos e juntos nós prestarmos o nosso culto ao Senhor. E que tudo que você, queridos, tem buscado no Senhor, que essa semana você possa encontrar e que o Senhor possa realizar por você, em nome de Jesus. Levanta assim sua mão, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com cada um de vocês. Vão em paz e que Deus abençoe a todos.